Como explicar isso? Aí nós resolvemos, e o artigo da Confins 46, pegamos o mapa de difusão da Covid, que está aqui, e começamos a procurar com o que se parecem esses mapas. Então, recolhemos nas nossas bases de dados, do que foram usados para, nós usamos constantemente, especialmente para lá, os mapas parecidos. O fato de ser parecido não é uma explicação, mas ajuda a detectar fenômenos que têm a mesma dinâmica espacial e temporal. Essa aqui é a densidade de pessoas por cômodo, que destaca já a Amazônia, onde as moradias são pequenas. Razão de dependência, relação entre o número de pessoas ativas e inativas, seja jovens, seja crianças. Água e esgoto inadequado, aí tem uma relação direta. Quanto menos higiene se pode ter, mais pode ter contaminação. Aqui, anos de estudo, taxa de analfabetismo, valor adicionado à administração pública. O que isso tem a ver? Normalmente, quanto maior a proporção do PIB que vem da administração pública, mostra uma economia deficiente. Se tem o único empregador importante é a prefeitura, para colocar as coisas de maneira mais clara, que não tem muita empresa presente. Aqui o IDH, que destaca as mesmas regiões do Brasil rico versus o Brasil mais pobre, esperança de vida, que diz a mesma coisa, pouca renda, e aqui percentagem de região evangélica. Aqui tem uma outra cara, não é a mesma cara. E você tem mais essas regiões aqui que se destacam. Né? Voltaremos nisso depois. Aí, tendo selecionado essas variáveis e mais algumas outras, resolvemos passar da simples comparação visual para uma análise estatística. Aí usamos uma análise fatorial. A análise fatorial é uma ferramenta potente, que você pode jogar muitas variáveis ao mesmo tempo, em vez de você analisar uma por uma, e o sistema processa essas variáveis e agrupa as que têm comportamentos semelhantes. Aí aparecem esses planos, que esse eixo 1 aqui, CP1, explica 44%, quase 45%, vamos arredondar, da variação total, e ele se lê assim, da direita para a esquerda, e esse eixo daqui, CP2, 16%, junto dá 45 mais 16, 61%. Aí aparecem grupos. O lugar onde esses grupos, essas variáveis se colocam, depende da análise. Os círculos azuis foi o que pus, porque ajudar a ler. Onde estão os casos de Covid? Estão aqui. Eles estão próximos de quê? Desse grupo aí, que mostra os municípios que têm nenhuma renda, pouca renda, analfabetismo, valor elevado da administração pública, sanitários deficientes, densidade elevada e percentagem alta de pardos, em razão de dependência. Isso é claramente o Brasil mais pobre. Do outro lado, população branca, muitos anos de estudo, coleta do lixo boa, PIB elevado, esperança de vida elevada, IDH elevado, e isso aqui não lembro. Bom, então, obviamente, o Covid está mais do lado dos pobres, sem dúvida, nesse eixo. Nesse eixo vertical, o Covid está muito perto da percentagem elevada de evangélicos e muito longe da percentagem elevada de católicos. O que é isso? Por que será? O que a religião tem a ver com a predominância da Covid? Misterioso, né? Então, vamos tentar ir mais um pouco além. Desculpa, eu vou fazer uma limpeza, porque isso aqui vai ficar sujo. Pronto. Aqui, esse mapa anterior, aqui são o eixo 1 que eu falei, que vai do menos a mais. Então, menos vai ser em azul e mais nas cores quentes. Mesma coisa aqui. Então, esse aqui, esse azul, corresponde aos fatores favoráveis, o Brasil mais desenvolvido, que vocês viram já em muitos mapas, que mais ou menos tem esse limite daqui. E os círculos pretos são os números de casos até 14 de junho, de Covid, 14 de junho. Você vê que a maior parte estão no Brasil do Norte e Nordeste, com exceção de alguns pequenos casos, mas principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Então, com exceção das capitais, realmente tem uma correlação forte com os fatores da pobreza. O eixo 2 eu representei de maneira diferente. Eu coloquei a cor ligada ao setor azul mais evangélico,
amarelo e vermelho, mas católico. E isso depende do número de casos. Vocês estão enxergando muitas bolhas dessa cor vermelho, desculpa, amarelo e vermelho? Não. Eles estão aqui, são mal visíveis. E do lado dos evangélicos tem muitos, inclusive São Paulo e Rio. Ou seja, a correlação secundária, não principal, com os evangelhos é comprovada por essa análise. Então, isso não explica o porquê. Então, para entender o porquê, tem que ir atrás de outras coisas. O caso do Brasil é entre outros. Teve vários casos bem documentados no mundo que estabelecem uma relação entre a proporção de pessoas de fé evangélica, já e voltarei nisso depois, não estou acusando ninguém de nada, não tenho nenhuma objeção a qualquer religião que seja, cada um é livre do que quiser, mas, infelizmente, algumas características que são da religião evangélica ajudaram a expansão. No caso da Coreia, foi muito bem documentado que o foco inicial do espalhamento da doença foi a partir de uma grande reunião dos evangélicos do país inteiro, em Seul, numa outra cidade, não lembro, o Gilchinger de Jesus, não esqueci a cidade, achei Daegu. Aí teve, a partir daí, eles se juntaram, cantaram, se abraçaram, fizeram todas as suas atividades, que eles têm toda a liberdade de fazer, infelizmente se contaminaram uns outros e voltaram para as suas regiões de origem e contaminaram muita gente. Isso aconteceu também no meu país, aqui na França, na cidade de Mulhouse, na Alsácia, teve uma grande reunião desse tipo aí, com milhares de pessoas congregadas na mesma sala, cantando, se beijando, fazendo o que o seu ritual requer, e cada um voltou para a sua cidade depois, e os evangélicos, na tormenta do coronavírus, estão em plena luz desde a reunião de Mulhouse, e a comunidade ficou muito preocupada. Esse tipo de culto, vocês conhecem no Brasil, infelizmente facilita muito a contagião. Ainda mais porque, por razões que lhes são próprias, os evangélicos, os pastores evangélicos resolveram não respeitar o confinamento, manter os cultos, contando com a proteção divina para protegê-los, infelizmente, não deu muito certo. Bom, então isso já leva a uma coisa. Então, para terminar de chegar nessa conclusão, fizemos uma outra análise estatística que chama classificação ascendente hierárquica ou análise de cluster, que nesse caso é um pouco irônico, porque cluster é também como se chama os focos de contagião da Covid. O sistema é feito para funcionar assim, ele agrega os casos semelhantes, as unidades espaciais, ou estatísticas ou espaciais, no caso, os municípios, que têm comportamento similar para uma série de variáveis. Aqui são todas as variáveis que foram usadas, número de casos e de óbitos de Covid, que é a nossa foto, e todas as outras que mostrei, mais algumas. E o sistema pode fazer de 12 até 2 grupos. Aqui usamos o mais radical, que são 2 grupos, o grupo vermelho e o grupo verde. O verde tem como características poucos casos de Covid, esperança de vida elevada, quando as barras são à direita, mostra que o grupo está acima da média para essa variável. Então, esse grupo está acima da média para a esperança de vida, anos de estudo, bons sanitários, IDH elevado, PIB per capita elevado, proporção de branco mais elevada. Esse lado daqui, que tem Covid elevado, também tem razão de dependência, taxa de analfabetismo, número elevado de pessoas sem renda ou com renda baixa, densidade elevada, são os mesmos fatores que nós vimos que determinam as coisas. Ou seja, claramente, Covid, do lado de todos esses fatores negativos de pobreza, de promiscuidade, de outros fatores que favorecem o seu espalhamento. Agora, se a gente diz que não quer mais, não quer só 2 grupos, que vamos passar agora para 4, você vê que cada um dos blocos se desagrega em 2. Tem 2 verdes e 2 vermelhos. Cada um se desdobra. O que faz a diferença? A diferença, aqui eu marquei de cinza. Entre o verde claro e o verde escuro, a diferença é anos de estudo. Então, vocês que estudam na universidade fizeram bem, porque você vê
quanto mais anos de estudo, o que leva a uma série de consequências, menos chance de estar contaminado pela Covid, porque normalmente tem um pouco mais de cuca, sabe se proteger, e tem condições materiais um pouco melhores. Mas todo o resto aqui são diferenças ligadas à religião. O verde mais claro tem mais evangélicos em 2010, 2020. E o vermelho também. Aí você vê que a parte verde se desdobra em duas. Aqui o sul-sudeste e o centro aqui do centro-oeste, a região da soja, e o resto. E o resto tem maior, um pouco mais pobre, tem menos fontes de renda e também proporção um pouco mais elevada de evangélico. Mas o mais visível aqui é a norte e nordeste. O Amazônia, que está mais castigado, vimos desde o início, tem uma proporção mais elevada de evangélicos, quanto o Nordeste é muito mais católico. Então, tem relação não diretamente de causa e efeito, né? A religião não causa nenhum problema de saúde, mas leva a alguns comportamentos que são uma determinante secundária. A primeira, obviamente, é riqueza e pobreza, que leva a concluir